atualizado como hoje? Não podemos esperar grande coisa, certamente. A educação é estruturante naquilo que será a formação de uma sociedade que se quer desenvolvida e uma sociedade que se quer civilizada. Isto independentemente da estrutura que nós temos ou do pensamento que temos do que é uma sociedade desenvolvida, o que é uma sociedade civilizada. A verdade é que se não houver bons índices de educação, isso nunca será atingido. Claro que um determinado sistema de ensino, e quando eu falo de sistema de ensino falo no sentido lato do termo, quer abarcando as escolas públicas, quer as escolas privadas, há de corresponder a uma determinada necessidade. Ou seja, eu quero estruturar a minha sociedade de uma determinada forma e vou verter essa minha ideia, essa minha representação no sistema de ensino. É tão claro como a água isto. Particularmente nas sociedades ocidentais, quer europeias, quer norte-americanas, a educação não é só, e para mim esta é a principal justificação para termos um sistema de ensino capaz, mas a educação, dizia eu, não é só fundamental para assegurar uma igualdade de oportunidades entre os diferentes cidadãos. Porquê? Porque nós todos temos diferentes contextos ou provimos de diferentes contextos económicos e sociais. E quer queiramos, quer não, isso vai ser decisivo naquilo que será, no fundo, a nossa vida ao longo dos tempos. Quer porque as facilidades que nós temos nos permitem, por exemplo, estruturar um currículo académico mais relacionado com as nossas aspirações pessoais, quer porque depois a rede de contactos que vamos criando também influencia o desenvolvimento da nossa vida, mas estava a dizer, é fundamental termos um sistema de educação que consiga fomentar pelo menos um limiar mínimo de igualdade de oportunidades entre os cidadãos. E eu acho que é verdadeiramente através da realização de um percurso que será primeiro um percurso académico e que depois se transformará num percurso profissional, que essa igualdade de oportunidades se realiza. E a verdade é que se nós ab início, ou seja, desde o início do percurso pessoal, no caso de uma criança, permitimos que os diferentes contextos económicos e sociais sejam determinantes naquilo que será o seu nível de educação, então perdemos a batalha de uma possível estruturação de igualdade de oportunidades na sociedade. Para além do mais, e há uma outra razão, esta mais relacionada com, se quisermos, as motivações económicas para termos um bom sistema de educação, é que as economias ocidentais, mas isto é também válido para as outras economias mais emergentes, embora essas ainda não tenham essa percepção, só em princípio terão essa mesma percepção daqui a alguns anos, mas as economias ocidentais só serão realmente economias competitivas no contexto internacional se conseguirem estruturar uma economia baseada no conhecimento e no potencial que o conhecimento científico e académico tem do ponto de vista económico. Porque produzir sapatos qualquer um produz, produzir camisas qualquer um produz, produzir canetas e lápis também qualquer um produz. A diferença está na forma como se produz, na eficiência da produção e também, já agora, o conseguir produzir quer bens e serviços que ainda não são tão facilmente produzíveis por todos os outros, e refiro-me obviamente às questões da tecnologia da informação, mas também, por exemplo, na área que me toca a serviços jurídicos, ou de consultoria, ou de auditoria financeira. E eu não sei se a democracia é um regime propício para a educação, tenho por certo que uma ditadura, qualquer tipo de ditadura que ela possa vir a ser, não é propícia para a educação. Quanto às questões que referiu da evolução da nossa taxa ou melhor, da diminuição do analfabetismo em Portugal, como sabe, a ideia de um sistema de ensino público e universal é uma ideia muito cara à República. Eu sou um republicano e, portanto, a ideia também me é muito cara a mim. Precisamente pelas questões que estivemos a referir, de garantir uma real e efetiva igualdade de oportunidades entre os diferentes cidadãos. E é normal que a Primeira República Portuguesa
que foi uma experiência, se calhar foi isso mesmo, foi uma experiência, tenha levado ou tenha tomado as rédeas relativamente às questões da educação de forma muito séria. E depois entramos num período de grande obscuridade e que foi o período do Estado Novo. E claro que ao Estado Novo, e é por isso é que eu comecei por dizer que tenho por certo que aos regimes ditatoriais não interessa terem bons sistemas de educação. E porquê é que não interessa ter bons sistemas de educação? Porque pessoas que são menos instruídas são pessoas que são menos esclarecidas, e pessoas que são menos esclarecidas são pessoas menos participativas na sua vida política e têm menos consciência do eu individual e do nós coletivo enquanto sociedade. E, portanto, ao Estado Novo interessou também manter um nível de escolaridade baixo, diminuto, porque as pessoas, e é tão simples quanto isto, tornam-se mais ordeiras. É mais fácil controlar pessoas que não têm tanta percepção da realidade que as rodeia. O 25 de Abril inaugura uma série de objetivos, princípios para a sociedade portuguesa, e um desses objetivos e princípios é precisamente a diminuição dos índices de analfabetismo no nosso país e não só, porque também já não estamos só aqui a falar de uma questão de se somos ou não analfabetos. É preciso mais e já se vai para além disso. É importante, é fundamental sabermos escrever, ler e fazer contas, mas é também fundamental termos alguma percepção daquilo que são as ciências exatas, termos percepção daquilo que são as ciências humanas, a sensibilidade artística, que por exemplo é algo que eu acho que é muito pouco desenvolvido no sistema de ensino português, e não é assim em todos os países, pelo menos europeus. Há uma maior preocupação em alguns temas de ensino em desenvolvimento da sensibilidade artística e isso depois acaba por ter efeitos inevitáveis, não só naquilo que é a percepção que cada um de nós individualmente tem da arte e da importância da arte e da cultura para uma sociedade, como depois na própria presença que o elemento cultural tem na sociedade, no caso na sociedade portuguesa. Tendo isto por certo, eu acho que, pelo menos naturalmente, ou de um ponto de vista lógico, em princípio, um regime democrático é um regime propício ao desenvolvimento de uma educação tendencialmente gratuita e universal. Mas não é sempre assim. Os Estados Unidos têm uma grande percentagem, ou melhor, grande parte do sistema de educação dos Estados Unidos não é público na percepção que nós temos europeia de um sistema público. Mesmo, por exemplo, o governo português tem feito, este governo, mas também os anteriores, não é algo que seja exclusivo deste, tem feito algumas opções relativamente ao desinvestimento naquilo que são as estruturas de educação públicas em prol de um maior investimento do sistema de ensino cooperativo e privado, estabelecendo uma série de parcerias com escolas privadas. E isso acaba, penso eu, inevitavelmente por ter consequências que, na minha ótica, não são consequências muito positivas sobre o sistema de ensino nacional e, no fundo, sobre a realização da igualdade de oportunidades. Portanto, respondendo diretamente, acho que regimes ditatoriais não são benéficos para um sistema de ensino abrangente. Regimes democráticos, em princípio, sim, mas carece de prova. Essa pergunta é muito complicada e eu, desde logo, eu não tenho um grande conhecimento dessa, quer dizer, tenho o conhecimento de senso comum que todos temos dos programas das novas oportunidades e de outros equivalentes. Eu não sei realmente como é que, em prática, estes programas são aplicados. À partida, direi que a ideia é uma ideia positiva. E porquê? Porque nem tudo se aprende na escola. Há muito daquilo que nós sabemos que se aprende na escola, mas há muito conhecimento empírico, é um saber de experiência feito. E esse saber de experiência feito que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida ativa, para muitas pessoas, até à existência destes programas de qualificação ou de requalificação de pessoas adultas, portanto, este saber de experiência feita, dizia eu,
não era, no fundo, como que oficialmente reconhecido. Quer dizer, ele acabava por ter um reconhecimento do próprio mercado de trabalho. Eu, se quisesse contratar um serralheiro, muito provavelmente eu atenderia de forma especial ao facto de, no currículo daquela pessoa, vir expresso quantos anos de experiência tem como serralheiro. Mas a verdade é que não havia por parte das instituições do Estado uma espécie de um reconhecimento oficial dessas qualificações desenvolvidas. Desse ponto de vista, eu acho que o programa é extremamente positivo. Agora, se o programa é utilizado sobretudo com um fim estatístico e, portanto, de passarmos a dizer que já temos X número de pessoas com o nível secundário, Y número de pessoas com o nível básico de ensino e assim sucessivamente, eu sinceramente não consigo responder. Admito que exista esse perigo, esse risco, de uma forma geral. Eu prefiro correr esse risco e ter algumas pessoas, ou ter bastantes pessoas com as suas qualificações desenvolvidas reconhecidas, do que manter estas pessoas à margem de um reconhecimento oficial. Para além do mais, nós, independentemente do desenvolvimento das capacidades técnicas e profissionais, não podemos partir do princípio que uma pessoa estuda ali até aos 20 e tal anos e a partir daí deixa de estudar e passa só a trabalhar. É perfeitamente concebível e é salutar, e eu acho que é saudável até, que uma pessoa aos 50 queira voltar a estudar, aos 60 queira voltar a estudar, aos 40. Acho que é bastante difícil e as pessoas que o fazem devem ter muita força de vontade. Mas se o querem fazer, porque é que devemos ser nós a colocar estes problemas em entraves? Devemos, penso eu, facilitar e estruturar formas de permitir que essas pessoas cumpram esse desejo. Claro. A avaliação dos professores foi um tema bastante caro à sociedade portuguesa. Durante alguns tempos nós tivemos grandes manifestações em Lisboa, mas por outras partes do país, mas as mais significativas foram de facto em Lisboa, contra a avaliação dos professores. Pois, entretanto, tivemos ali uma opção de compromisso e parece que as coisas foram amainando. Pelo menos a contestação não é tão intensa. A verdade é que não há sistema de ensino eficaz, coerente, capaz de responder às necessidades atuais, se esse mesmo sistema de ensino, ou melhor, se os principais agentes desse sistema de ensino, que são os professores, não forem sujeitos à avaliação. Para mim é óbvio que terá que haver avaliação, que o regime, essa avaliação até permite qualificar os próprios professores que têm uma função muito individual. Se nós pensarmos, a atividade de um professor é uma atividade extremamente individual, isolada. Dá as suas aulas, claro, tem uma série de contacto com os alunos, mas o contacto que tem com os seus pares, ou seja, com os mesmos profissionais da área, não é um contacto comparável, por exemplo, àquele que outras pessoas, noutras funções, em empresas, em serviços públicos, vão tendo. E por isso, eu acho que é importante até do ponto de vista do próprio professor, para, primeiro, ele perceber se os seus métodos e a sua metodologia de ensino estão corretos e continuam atuais, porque as pessoas saem da universidade e, portanto, acabam por não estar em contacto permanente com as novas teorias relacionadas com os métodos e metodologia de ensino. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, perceber se em comparação com os seus colegas, com os seus pares, é ou não um bom profissional. A verdade é que o sistema de avaliação de professores que foi criado, ou que foi pensado, não teve em conta tudo isto que eu acabei de referir. Ou seja, não teve em conta a verdadeira qualificação e aferição da qualificação dos principais agentes do sistema de ensino, ou seja, os professores. Quis dar uma aparência dessa realidade, mas a verdade foi que o sistema que foi criado foi um sistema sobretudo pensado na poupança de recursos económicos e financeiros do Ministério da Educação. E fazer avaliação de professores entre pares, entre colegas, que inevitavelmente criam relações
não tem que ser relações de amizade, mas são relações pessoais, porque convivem no mesmo espaço durante 8 horas por dia, 5 dias por semana. Colocar depois, quando não se encontra, por exemplo, um professor de português. Português não é um bom exemplo, porque haverá muitos professores portugueses, mas vamos pensar, não temos numa escola professores de economia suficientes para se avaliarem uns aos outros, então vamos buscar um professor de uma outra área ou de uma área parecida, quer dizer, nada disto ou não faz sentido ou faz muito pouco sentido. E percebe-se que foi uma reforma para dar uma percepção de exigência e de rigor, que depois respondeu única e exclusivamente a um critério de gestão financeira. Isso é extremamente errado e, sobretudo, subverte todo o princípio que está na base da avaliação dos professores, que é um princípio positivo. Digamos assim. Quanto à massificação do ensino superior, ainda estamos com índices muito baixos por comparação com os nossos congéneres europeus. Tem melhorado muitíssimo, ninguém põe isso em causa, e demoram muito. Qualquer reforma no sistema de educação demora muito tempo a surtir os seus efeitos. Aliás, isso é uma das causas para a má condução da política de educação neste país. Há muitas reformas, são todos os governos, ou melhor, vamos pôr a questão a montante, todos os partidos políticos que se candidatam a uma eleição, em princípio as eleições legislativas com vista à formação de um governo, apresentam grandes propostas de reforma para o sistema de educação. E claro, nem todas são levadas a cabo, mas muitas são levadas a cabo. O que é que isto acaba por significar? Significa que temos sempre ministros da educação, que são ministros da educação absolutamente iluminados, que levam a cabo reformas extraordinárias, e como há tanta reforma extraordinária, nós ficamos no nada. Porque não há uma estabilidade política. Eu não sou nada a favor, como o nosso Presidente da República gosta, de consensos intemporais que, no fundo, acabam por nos diminuir a liberdade de escolha e de conformação política. Mas é preciso algum entendimento. É preciso percebermos quais são as estruturas fundamentais e básicas de um sistema de ensino e, pelo menos, manter esses mesmos pilares comuns às diferentes reformas. Eu acho que isso não tem sido bem feito em Portugal. E por isso digo que qualquer reforma da educação demora muito tempo a surtir efeito, e ainda bem que aumentou muito o nível de escolaridade superior da população portuguesa, mas ainda estamos com níveis muito diminutos por comparação com os nossos congéneres europeus. Por isso, eu não sei se nós podemos propriamente falar de uma massificação do ensino superior. Tenho por certo que podemos falar de um aumento de participação muito significativo. E isso é positivo. Não há... eu não consigo, à partida, encontrar, segundo nenhum ponto de vista, um inconveniente a uma maior participação da população no ensino superior. Ainda bem que isto existe e ainda bem que temos sido capazes de estruturar este caminho na sociedade portuguesa. A verdade é que o ensino superior coloca desafios maiores ao Estado português naquilo que será um princípio constitucional de garantir uma educação universal e tendencialmente gratuita. Como sabemos, os custos que estão associados ao ensino superior são custos muito mais elevados, porque os docentes são docentes em princípios mais qualificados e por isso as suas remunerações aumentam, porque é preciso criar centros de investigação e isto tem uma série de custos associados. Portanto, o ensino superior é mais caro de manter. E a forma que nós encontramos em Portugal de tentar encontrar aqui algum equilíbrio entre, no fundo, fazer face às despesas de um ensino que já não é um ensino obrigatório, não nos podemos esquecer isto, mas ao mesmo tempo a garantia dos princípios constitucionais que eu referi, tem sido através da fixação de propinas no ensino público. No ensino privado também há propinas, mas não se compara o valor que se paga no ensino privado com o ensino público. E, portanto, é uma espécie de cofinanciamento do ensino superior.
Se poderia ser melhor, poderia, muito provavelmente. Aliás, pode sempre. A perfeição é uma grandeza eterna. Nós podemos sempre ser melhor do que somos hoje. Sinceramente, eu não acho que esteja que o nível de propina que é exigido não é um nível de propina assim tão desproporcional. Agora, acho mais preocupante que, por exemplo, os apoios sociais para os alunos do ensino superior com dificuldades financeiras e familiares e que por isso têm encontram maiores obstáculos, obrigado, para fazer face à despesa que representa o estudar no ensino superior, e esses apoios tenham sido diminuídos, isso é muito mais preocupante. É muito mais preocupante na ideia de garantir uma igualdade de oportunidades que, sobre aqueles que têm capacidade para fazer face à despesa, não se aumenta a propina, ou melhor, se aumenta a propina em valores não significativos, mas relativamente àqueles que não têm capacidade para fazer face à despesa, se diminuem os apoios sociais. E eu não sei, não sou Ministro do Ensino Superior da Educação, não faço a menor ideia de como é que as contas estão a ser feitas. Mas se a questão me fosse colocada e se me dissessem, Pedro, nós não temos dinheiro para fazer face a tudo isto, das duas uma, ou aumentamos a propina e mantemos os apoios sociais nos níveis que conseguimos, ou até eventualmente poderíamos aumentar, ou então diminuímos os apoios sociais e mantemos a propina. E eu não tenho dúvidas que eu preferiria a primeira opção. Aumentar um pouco a propina e manter ou aumentar os apoios sociais. Depois, Portugal não tem, em Portugal nós não temos uma realidade que nos enriqueceria, mas enfim, não temos, de grande diversidade étnica e religiosa, e por isso não temos sistema de cotas, por exemplo, no acesso à universidade, que é muito comum em outros países. Portanto, esse desafio acabamos por não o ter, por enquanto. Podemos vir a ter no futuro, duvido, quer dizer, se calhar daqui a 100 anos, mas não num futuro próximo, duvido que isto possa vir a acontecer, mas não é um desafio ao qual teremos que fazer face. A questão da meritocracia. Eu sou muito cético relativamente à meritocracia. Primeiro porque... Como é que se avalia a meritocracia? É pelas notas que se tira na universidade? É pelos feitos que se consegue na vida profissional? É pelo reconhecimento? Quer dizer, tivemos o Fernando Pessoa, que é provavelmente, se não o maior escritor da língua portuguesa, será dos maiores escritores da língua portuguesa, não era propriamente reconhecido no seu meio profissional por uma pessoa de grande mérito. Portanto, o que é isto da meritocracia? Duvido muito. Eu não sei como é que se avalia a meritocracia. Há de haver um iluminado qualquer que um dia há de ser Ministro da Educação e que saberá como é que se avalia a meritocracia, não tenho dúvida alguma. Mas eu não sei, não sou esse iluminado. Segundo ponto, a meritocracia, vista enquanto tal, descontextualizada daquilo que é a minha circunstância individual, não vale de nada. E uma vez mais voltamos ao tema mais recorrente nesta entrevista, que é o da igualdade de oportunidades. Se eu pertenço a um contexto socioeconómico, não tem que ser da alta sociedade, pode ser da média alta ou da alta, enfim. Todo o contexto que me circunda é mais propício para eu atingir níveis mais elevados de mérito. E, portanto, olharmos para a meritocracia descontextualizada da circunstância de cada um de nós é estarmos à partida a estabelecer uma equação que dará um resultado viciado. Portanto, eu prefiro a estruturação de um sistema de ensino universal, tendencialmente gratuito para todos, ou através do qual tentemos assegurar uma igualdade de oportunidades, mesmo que isto represente custos superiores para a sociedade, porque eu acho que os custos que hoje poderá representar serão claramente recuperados adiante, e independentemente de custos, estamos a falar de pessoas, e portanto as pessoas já não são, quer dizer, são cada vez mais, mas não deveriam ser uma mera linha na tabela de Excel.